Eu moro em uma zona rural nos Estados Unidos. Essa história aconteceu em minha adolescência. Eu tinha arrumado uma namorada e, por ser novo demais, não tinha como levá-la para os lugares para ficarmos sozinhos. A minha única opção era dentro da minha caminhonete, em algum lugar isolado. Por sorte, onde eu moro, as casas são bem longes uma das outras, devido às plantações. E eu me lembrei de uma casa abandonada, bem isolada. O acesso era por uma estrada que já não era mais utilizada com frequência, devido a uma nova via feita recentemente, que cortava o caminho. Esse era, sem dúvidas, o lugar perfeito. Eu busco minha namorada à noite e vamos à casa abandonada. Ela tinha uma vaga de garagem bem grande, onde poderíamos parar tranquilamente. Do lado direito era uma plantação velha, seca, e do esquerdo, mato com árvores. No fundo da casa tinha um celeiro velho de madeira bem sujo e acabado. Ninguém ia naquele lugar há anos. A única iluminação vinha da rua, mas era um único poste de madeira quase podre, distante, com uma luz amarelada. Aquela via não era reformada há anos, pois ninguém a utilizava mais. Nós chegamos na casa e paramos o carro no estacionamento de frente e começamos a conversar. Dentro de 5 minutos, uma caminhonete velha, enferrujada e barulhenta para atrás de nós com o farol alto, e começamos a escutar alguém resmungar. Eu olho para trás, mas não conseguia ver nada devido ao farol, quando a porta da caminhonete abre e alguém desce. Fecha a porta em seguida e eu escuto o som de um rifle engatilhando. O homem começa a caminhar para a direção da minha janela, nos xingando e resmungando. Eu não sabia o que fazer, se descia do carro ou se ficava. Não tinha como sair dali porque a caminhonete dele estava nos travando. O homem cola em minha janela, apontando o rifle para minha cara e nos xingando muito. Minha namorada começou a se desesperar e começou a chorar, implorando para ele não atirar. Agora eu consigo ver o seu rosto. Era um homem na casa dos 40 e poucos anos, mas ele estava bem acabado. Não tinha os 2 dentes da frente da parte de cima e o restante que sobrava era bem amarelo e torto. Falava com um pouco de dificuldade. Estava sujo e fedia a bebida. Seu cabelo era falhado, careca no meio e cabelos nos lados. Eu nasci e cresci nessa cidade, ajudando meu pai com os animais na plantação. Eu praticamente conheço todos os agricultores daqui, mas aquele homem eu nunca tinha visto antes. Eu baixo minha janela completamente e o homem me fala para deixar as mãos para cima e não fazer movimentos bruscos. E eu levanto as mãos. Eu senti uma sensação de impotência e medo, mas não medo por mim, e sim por minha namorada. Medo de que acontecesse algo com ela. O homem vira para nós e fala que está cansado desses moleques virem em sua plantação para roubá-lo ou quebrar tudo, e que estava estressado com toda essa zona. Eu falo que não temos nada a ver com aquilo, que foi um engano, que apenas paramos para conversar e que nunca mais voltaríamos para lá. E ele continua a falar com a arma apontada para mim. Eu me lembro que no console central do meu carro, ao lado do banco, meu pai havia deixado um 38. Eu pensei em pegá-lo, mas estava com receio dele atirar antes que eu conseguisse alcançá-lo. Quando eu viro para ele e falo: apenas nos deixe ir e não voltamos nunca mais. O homem para de falar e abre um leve sorriso, como se estivesse satisfeito com isso, e baixa levemente a arma, como se estivesse hesitando. E então ele para, ainda com a arma apontada para mim, e fica me olhando nos olhos. Um silêncio toma conta do lugar. Aquele silêncio parecia que demorou uma eternidade, até que o homem volta a reclamar, mas dessa vez ele começa a andar de costas, voltando para a caminhonete, sem baixar a arma. Abre a porta da caminhonete e entra. Eu ligo meu carro e engato a ré, e espero para que ele faça o mesmo, repetindo bem baixinho: vai cara, nos deixe ir. E o homem liga o seu carro barulhento e faz o mesmo, dando ré e parando na entrada do estacionamento, nos olhando o tempo todo. Eu saio da garagem, entrando na estrada, e saio acelerando o máximo que posso, e ele vem atrás de nós. Eu estava na vantagem por estar mais à frente, e pela minha caminhonete ser mais nova e mais potente que a dele. E então eu acelero, chegando a 120 por hora, e o farol do seu carro some na escuridão, ficando para trás. Continuo correndo sem parar, até chegar à estrada nova por precaução, e nos sentimos aliviados por ter fugido daquele cara. Eu tinha plena certeza de que aquele lugar estava abandonado há no mínimo uns 8 anos. A plantação praticamente já não existia mais, e o que sobrou estava seco e podre.
O lugar estava perigoso para se morar e não tinha nem energia elétrica. E para piorar, eu nunca tinha visto aquele homem antes na minha vida. Eu deduzo que ele possa ter alguma propriedade ali por perto e estava realmente cansado de vândalos. Mas o mais provável é que ele estava nos pregando uma peça. Pois dias depois, ao contar o que aconteceu para meus amigos, eles me disseram que não era a primeira vez que alguém era expulso daquela região. E para piorar, outras pessoas já foram expulsas a tiros. Eu nunca mais parei naquela propriedade. Às vezes, ainda passo na frente para ver se vejo o cara ou sua caminhonete, mas eu nunca mais o vi. E hoje em dia, minha namorada e eu damos risada do que aconteceu, mas naquela noite, apenas sentíamos muito medo. Eu sou youtuber e faço exploração em florestas e lugares abandonados. No meu canal, eu gosto de acampar nesses lugares e passar a noite para provar que não é mal assombrado, ou que é. Tinha acabado de nevar no dia. Eu tinha me programado para acampar em uma floresta que tinha uma trilha. Eu não ficaria tão longe da trilha e nem tão perto para ser observado, e não entraria tanto na mata assim, para não correr o risco de me perder. Eu cheguei na floresta e o lugar era bem estranho. Havia um pouco de neve e gelo espalhado pelo chão, mas ainda era possível pisar nas folhas caídas e nos troncos. A floresta era 90% morta. Não sei se por causa da época do ano, ou se era assim mesmo, mas aquilo deixava um clima mais tenebroso. Eu cheguei de tarde, lá pelas 4, e estava montando minha barraca, quando uma sensação horrível e estranha bateu em mim. Eu sentia como se alguém me olhasse em meio às árvores, mas eu olhava ao redor e não via nada. Era um silêncio horrível e uma sensação pesada, como nunca senti antes em minha vida. Essa sensação ficou por horas, mas eu ignorei meus instintos e resolvi continuar. Não queria desistir e perder o meu vídeo. A floresta era tão longe de casa e incrível, então eu resolvi continuar. Eu finalizei a barraca e a noite chegou. Acendi uma fogueira e jantei, e isso amenizou aquela sensação que eu estava sentindo. E lá pelas 9 horas eu resolvi deitar. Apaguei o fogo e entrei na cabana e acabei dormindo um pouco. Lá pela 1 da manhã começo a ver passos vindo em direção à barraca. Eu fico deitado em silêncio para ouvir melhor, quando os passos se aproximam da barraca e começam a andar em volta dela. O medo bate com força. Eu pego minha lanterna e minha faca, acendo a lanterna e começo a falar. Quem está aí? Me deixe em paz. E as pessoas do lado de fora começam a bater na barraca. Então eu decido sair, abro o zíper de dentro e em seguida o zíper de fora com muita velocidade, empunhando minha faca. E eles empurram a barraca em cima de mim. E eu consigo empurrá-la para o outro lado e saio debaixo dela gritando. O que estão fazendo? Quando eu vejo 4 homens se afastarem e ficarem na minha frente em pé, a mais ou menos 10 metros me olhando fixamente, com máscaras de caveira, parados no escuro. Eu falo para me deixarem em paz e peço que fiquem longe, mas eles continuam lá, sem se mexer. O medo toma conta de mim e eu resolvo correr para fora dali, deixando tudo para trás. Mas os homens começam a correr atrás de mim, em silêncio, apenas me acompanhando. Eu já estava morrendo de medo e eles estavam me alcançando. E pelo desespero, eu tinha me perdido do estacionamento e não achava o meu carro. Mas eu avisto uma cabana de guarda florestal e corro para lá. E os homens desistem de me seguir e param de correr. Quando eu chego na cabana, eu olho para trás e lá estavam os 4, em pé, em silêncio, me olhando novamente. E quando eu entro e olho pela janela, eles já não estavam lá. O guarda me pergunta se estava tudo bem e eu conto a ele o que tinha acontecido. Nós esperamos o sol nascer para voltar e pegar minhas coisas, que estavam todas mexidas, mas não faltava nada. Eu continuo acampando por aí, pois a adrenalina me movimenta, mas eu jamais larguei minha faca longe de mim. E agora, se eu sinto uma sensação esquisita, eu simplesmente escuto meu eu interior e vou embora. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Eu tenho uma irmã autista que na época tinha 9. Ela não falava devido ao autismo, mas conseguia se expressar por gestos muito bem. Na época, nós morávamos em uma rua tranquila, que no final dela havia uma lanchonete com uma máquina de venda de bebidas automática. O lugar fechava aos domingos, mas a máquina ficava do lado de fora e funcionava 24 horas. E este dia era um domingo.
Eu pedi para minha mãe nos deixar comprar refrigerante na máquina e, pela rua ser bem tranquila, ela autorizou. Eu saí com minha irmã e sempre segurando na mão dela, pois se você soltasse, ela saía correndo e era difícil de alcançar. Quando percebo que atrás de nós havia uma van branca nos acompanhando bem devagar, eu fico desconfiada daquilo e atravesso a rua com a minha irmã e a van continua andando devagar, só que do outro lado. Ela acelera um pouco mais e eu tenho um contato visual com o motorista que nos encarava. Mais à frente havia um cruzamento. O motorista entra à esquerda e para o carro. E nós estamos atravessando o cruzamento. Eu não parava de olhar para a van e não soltava a mão de minha irmã por nada, quando a porta do passageiro abre e desce um outro homem. Um homem que eu não tinha visto antes, quando eles passaram por nós. E ele começa a andar em nossa direção. Eu, sem pensar duas vezes, puxo minha irmã sentido contrário, de volta para casa, e eu começo a correr. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas não queria passar por isso. Minha irmã dava risada, para você ver como é ingênua uma pessoa com autismo, pois em sua cabeça ela acreditava que tudo não passava de uma brincadeira, pois quando brincávamos e ela estava gostando, ela ria de alegria, e estava fazendo isso agora. Eu corri o máximo que podia puxando minha irmã, quando escuto o som do carro acelerando na rua. E quando olho para trás, a van vinha vindo com tudo, e o homem que desceu do carona corria atrás de nós. Por sorte, já estava perto de casa e tinha deixado a porta destrancada, e eu entro empurrando a porta com violência e corro para a janela, quando o homem que estava no carona para em frente à nossa casa e fica olhando. E a van chega em seguida, freando com tudo. O motorista chama o cara, que entra no carro, e vão embora. Eu tive muita sorte de ter percebido que aqueles homens estavam com maldade. Mesmo com aquela idade, eu consegui identificar o perigo e proteger a minha irmã e eu. Nós saímos dias depois para comprar os refrigerantes. Na época, não contei a minha mãe, mesmo ela questionando o porquê de eu ter entrado com tudo, batendo a porta e sem as bebidas. Mas eu sabia que se eu contasse, ela nunca mais ia nos deixar sair de casa. Anos depois eu contei, e ela ficou com raiva de não ter avisado antes. Hoje em dia, minha irmã tem 20 anos e ainda seguramos a mão dela com força quando saímos de casa. Ela evoluiu bem e já consegue falar algumas coisas. E eu fiquei um bom tempo tendo pesadelos com aqueles caras, onde eu fugia deles sem parar. Mas com o tempo, eu superei tudo aquilo. Essa história aconteceu quando eu tinha 17 anos e morava com os meus pais. Sou mulher e minha mãe sempre me ensinou a me defender e a observar ao redor quando andasse na rua. Eu tinha ido à casa de uma amiga fazer um trabalho e esse trabalho acabou um pouco tarde. Já passava das 6 da noite, quase 7, e o céu já havia escurecido quando eu decido ir embora. Os pais dela me oferecem uma carona, mas como eu morava perto, disse que queria ir caminhando para apreciar as estrelas. Como eu moro em uma cidade bem tranquila, com pouca iluminação, era capaz de ver as estrelas à noite e o céu era muito limpo. Eu caminhei tranquilamente até em casa. Minha casa aparentava que estava sozinha, pois minha mãe ainda estava no trabalho e meu pai havia levado o carro para a oficina, mas ele estava em casa. Mas por isso, estávamos sem carro na garagem, o que aparentava que a casa estava vazia mesmo de noite, pois as luzes da frente não estavam acesas. Quando cheguei em casa, eu entrei acendendo a luz da sala e não tranquei a porta. Comecei a caminhar para dentro e, ao não ver ninguém, fui até a cozinha e gritei: "Pai, eu cheguei." Ele não respondeu, mas escutei barulhos vindo do fundo do quintal e vi meu irmão pela janela, sentado lá fora, jogando no seu celular. Em seguida, meu pai entra e o telefone começa a tocar e ele atende. Era nossa vizinha da frente, que aqui vou chamá-la de Patty. Ela era muito amiga da família. Muitas vezes vinha em nossa casa para almoçar ou jantar e jogar conversa fora. Ela era uma idosa e havia perdido o marido há alguns anos e então ficou solitária, e foi aí que viramos mais amigos dela. Por precaução, acabamos nos aproximando mais. Meu pai desliga o telefone e diz que Patty contou que 2 homens me seguiram e entraram em casa atrás de mim, mas saíram assim que fui lá para os fundos, e provavelmente foi no momento em que chamei pelo meu pai. Ele pega um taco de beisebol e sai atrás dos caras, e 5 minutos depois, ele volta me dizendo que não havia os encontrados, mas que um dos vizinhos mais abaixo os viu correndo para a rua de trás e sumirem na escuridão. Eu fiquei muito assustada aquele dia. Eu vim tranquilamente da casa da minha amiga para a minha,
onde eles podiam ter me alcançado com calma ou me atacado. E eu não tranquei a porta, onde facilitei para que entrasse. E o pior só não aconteceu, porque meu pai estava em casa. Hoje em dia, eu tomo muito cuidado com isso. Moro em um apartamento onde me sinto mais segura por ter portaria. Mas, pelo tempo que passei na casa dos meus pais, eu nunca mais vacilei desse jeito. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor Carvalho. E deixe um comentário se vocês gostaram do vídeo, qual história vocês gostaram mais, e caso tenha alguma história para contar, nos envie por e-mail. Se gostaram do vídeo, deixe um curtir, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem notificações sempre. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.